Feito o filtro, a gente tem uma outra coisa que a gente pode explorar, tá, nesses códigos, que é a utilização de funções. Então, até aqui, o que aconteceu? A gente utilizou, tá, o LDR, tá, e colocamos essa função dentro do próprio loop. Agora vamos utilizar isso, tá, utilizando tá, vou colocar aqui para a gente observar, fica melhor aqui, uma função. Por que uma função? Vamos pegar o código com a função, tá? Aqui. O código com a função vai fazer com que a gente economize, tá, código e o código seja reutilizável. Então, exemplo, vamos dizer que você quer fazer uma outra aplicação utilizando o LDR. Em vez de você ir no código e pegar o que está lá dentro do loop, tá, você simplesmente tem uma função, tá, que faz todo o trabalho. Fazendo uma outra aplicação, você só vai pegar essa função, ok? E replicar para um outro código. Aqui eu tenho um exemplo no fluxograma, onde o mesmo código que faz as mesmas coisas que os outros códigos, tá? Só que utilizando a função. Eu inicializo o Arduino, tá? E chego na função ler LDR. Quando ele entrar aqui nessa leitura do LDR, ele cai na função. Então ele passa a compilar, a rodar a função que foi pré-definida aqui. Dentro da função, ele vai fazer o seguinte, ele vai ler o LDR, ele vai acumular a leitura, vai aguardar um tempo, vai efetuar as 10 leituras, enquanto ele não efetuar, ele vai ficar nesse loop, tá? E calcular a média. Tá? Calcular a média. Depois de calculada a média, ele vai retornar esse valor para a função loop. Então, modificando aquele código que a gente tinha antes, dentro do loop ficou só o LDR, a impressão da informação, tá, do valor do LDR. O que ele está fazendo aqui? Vocês estão vendo que eu estou pegando o valor, tá, indo para a função. Uma coisa muito interessante é que toda vez que eu quero retornar alguma coisa de uma função, tá, ele tem que ter uma inicialização. Então, da mesma forma, um tipo, a função tem que ter algum tipo. Da mesma forma que a gente tem um tipo para cada variável, para a função também a gente tem um tipo. Neste caso, o tipo ele vai representar o valor de retorno. Então, eu estou falando que a minha função leitura LDR vai me retornar, tá, um valor inteiro. Neste exemplo, nós vamos ver mais na frente, funções que recebem valores. Tá? Neste caso, a gente só está usando um chamado procedimento. Então, toda vez que ele passar por aqui, ele vai executar este procedimento. Então, o que ele está fazendo? Ele está zerando as variáveis, como a gente fez anteriormente, fazendo a função de média, tá? Fazendo o nosso loop, tá? De 10 interações, fazendo a média, tá? Uma coisa muito interessante que a gente precisa prestar atenção aqui é que essas variáveis que estão sendo utilizadas aqui, VI LDR, VI acumulador e intervalo e média, são, na verdade, média e intervalo são constantes e são vistas por todo o programa. Então, ela é uma constante, tá, global. Já essas variáveis também são globais, porque elas estão fora, tá, de qualquer função. Estando fora de qualquer função, ela pode ser vista por qualquer função. Isso tem os prós e os contras. Mais para frente nós vamos ver isso um pouco melhor. Mas aqui, uma variável que eu crio dentro da função, se lembra da aula de programação, quando a gente falou sobre as variáveis de escopo, tá? São as variáveis locais e as variáveis globais. Neste caso, para facilitar o meu código, eu utilizei variáveis globais. Tá? Por isso que eu posso utilizar elas em qualquer uma das funções.
Então, depois de feito esse for, né, essa leitura, essa média, esse filtro, eu faço a média, tá? E dou um return VI LDR. O meu VI LDR, ele é de que tipo? Tipo inteiro. Então, a minha função leitura LDR está retornando, tá, um valor inteiro, tá, para quem a chamou. Então, neste caso, quando eu coloco aqui leitura, tá, LDR, eu estou executando essa função e a leitura, o resultado dela, está retornando o valor do LDR. Tá? Neste caso, nós já estamos passando direto para o println. Tá? Eu poderia ter a opção de fazer assim, como a gente vai ver à frente. Criar uma variável, vi recebe LDR, recebe a função, tá, leitura LDR. Então, o resultado vai ser jogado dentro da variável vi recebe LDR, e aí eu jogaria vi recebe, tá, LDR. Então, eu teria a mesma informação. Como eu não vou fazer interação nenhuma com essa variável, eu quero só mostrar ela na serial, então eu não joguei ela para a variável, fiz ela direto retornar para a função serial.println. Então vamos compilar esse código aqui e vamos verificar o funcionamento dele. Compilando o código, vendo se não tem nenhum erro, tá? E agora eu vou mandar para o meu Arduino. Então a minha placa está aqui, né? Está recebendo os dados. Esperar um pouco. Recebeu. Beleza. Agora vamos abrir a serial. Tá lá. Ele está fazendo a mesma coisa que os códigos anteriores. Então eu vou colocar o dedo lá para a escuridão. Beleza, lá está retornando. Tá? Vou tirar. Beleza? Posso colocar de novo a iluminância. Olha lá, ó. Beleza?